Olá, meus alunos! Retornando à nossa aula, vamos dar continuidade ao estudo do nosso Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nesta aula, vamos estudar a organização hierárquica da Polícia Militar e eu quero muita atenção a cada detalhe durante a nossa aula. Primeiramente, eu quero que você anote que dentro da estrutura hierárquica da Polícia Militar, nós temos os oficiais e também nós temos os praças. Quero que você anote que os oficiais possuem postos. Já os praças possuem graduações. Anotem estas informações. Vamos ao nosso quadro conhecer quem são os oficiais e também vamos conhecer quem são os praças. Você vai anotar que são oficiais da Polícia Militar. Primeiramente, o coronel, também nós temos o tenente-coronel, temos também o major, temos o capitão e por último nós temos o tenente. Então, se aparecer uma questão na sua prova pedindo para você identificar quem são os oficiais, você precisa lembrar do coronel, tenente-coronel, do major, capitão e também do tenente. Estes são os oficiais. Lembrando que os oficiais possuem postos. Vamos agora conhecer a categoria dos praças. Você vai anotar que, primeiramente, nós temos os praças especiais. Praças especiais são os alunos que estão no centro de formação, ou seja, quem são os praças especiais? Veja que nós temos aqui como praças especiais o aspirante a oficial, também nós temos o aluno a oficial, temos também os alunos do curso de formação de sargentos, também os alunos do curso de formação de cabos e, por último, os alunos do curso de formação de soldados. Então, somente estes são os praças especiais, ou seja, são os policiais militares que ainda, estão no período conhecido como de formação, certo? Então, se perguntar na sua prova ou pedir para você identificar quem são os praças especiais, lembre-se destes que nós listamos. Vamos conhecer agora quem são os praças, conhecidos, como praças que já concluíram o período de formação. No caso dos praças, eu quero que você anote mais uma vez que eles possuem graduações. Geralmente, os praças atuam na atividade fim da Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, fardado nas ruas. Você vai anotar que são praças da Polícia Militar, primeiro o subtenente, também o sargento, também o cabo da Polícia Militar e, por último, o soldado. Anotem. Veja, pessoal, que no caso do sargento, do soldado, independentemente da classe, eles são praças da Polícia Militar, certo? Então, é isso que você precisa saber. Então, se vier uma questão pedindo para você identificar quem são os praças da Polícia Militar, lembre-se do subtenente, também do sargento, também do cabo e também do soldado. Você que vai prestar o concurso para soldado, logo após a aprovação, você primeiro vai ser um praça especial, porque estará no curso de formação, e assim que você conclui o curso de formação, aí você entra, de forma definitiva dentro das graduações dos praças. É dessa forma que é organizada a estrutura hierárquica da Polícia Militar. Veja que é muito simples, muito fácil, E não apresenta qualquer dificuldade.
No nosso artigo 10, nós temos uma informação que é questão certeira na sua prova. Veja que nós temos aqui, mais uma vez, a descrição sobre o posto do oficial e também nós temos a descrição sobre a graduação do praça. No artigo 10, você pode destacar porque sai uma questão certamente. Veja, pessoal, que o posto do oficial vai ser conferido por ato do governador do estado. Decorem esta informação. Então, quem confere, quem entrega o posto para o oficial é o governador do estado. Geralmente na sua prova vem uma questão pedindo para você identificar a alternativa que apresenta a autoridade competente para conferir o posto do oficial. E você precisa lembrar que a autoridade é o governador do estado, chefe do poder executivo estadual, certo? Quero que você anote também que a graduação do praça vai ser conferida por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Olhem que diferença! Veja que o professor pinçou pontualmente as duas informações que estarão na sua prova aqui do nosso artigo 10. Então, lembre-se, posto do oficial é conferido pelo governador do estado, agora a graduação do praça é conferida pelo comandante-geral da Polícia Militar. Geralmente na prova, o examinador gosta de trocar as autoridades, mas você já sabe, né? Falou na graduação do praça, quem confere é o comandante-geral, agora falou no posto do oficial, quem confere é o governador, certo? Mais uma questão, né, que você ganhou para a sua prova. Já dentro do nosso artigo 10, nós temos também a parte que vai do parágrafo 1º até o parágrafo 3º. Porém, esta parte que trata do parágrafo 1º até o parágrafo 3º, eu não observo, tá? Eu não observo grande chance de questão em prova. A única coisa que eu quero que você anote desta parte do nosso conteúdo é um detalhe aqui do parágrafo 3º. Veja que o que você precisa anotar aqui é que o policial militar da inatividade, aquele que está na reserva remunerada ou está reformado, está na inatividade, todas as vezes que ele fizer o uso do posto ou da graduação, deve fazer com a abreviatura que indique sua situação. Então, somente este detalhe que eu quero que você anote. Ou seja, o policial da inatividade, aquele que é reformado ou que está na reserva remunerada, quando ele for se apresentar, for fazer o uso, né, do posto ou da graduação, tem que constar a abreviatura de que ele está na inatividade. Somente isso que eu quero que você anote. Posteriormente, nós vamos ter uma aula específica em que a gente vai conhecer quem são os militares da ativa e quem são os da inatividade, mas isso lá em uma aula posterior, né, que vai ser de um assunto específico sobre isso. Então, aqui nessa parte do parágrafo 1º ao parágrafo 3º do artigo 10, somente este detalhe que tem, né, uma pequena possibilidade de questão em prova. Já no nosso artigo 11, nós temos também um detalhe que fala sobre a precedência hierárquica. Muito cuidado, pessoal, porque veja que a precedência hierárquica entre policiais da ativa do mesmo grau hierárquico vai ser definida, vai ser assegurada pela antiguidade. Anotem que eu vou explicar. Então, a precedência entre policiais da ativa
que estão no mesmo grau, no mesmo posto ou na mesma graduação vai ser definida pela antiguidade. O que significa isso, pessoal? Vamos lá. Por exemplo, se eu tenho dois oficiais e ambos estão no grau de capitão, como que eu vou definir quem é o superior hierárquico? Vou definir através da antiguidade. Por exemplo, eu tenho dois policiais, ambos são capitão, estão no mesmo grau hierárquico. O capitão que tiver um dia a mais de serviço, um dia a mais em relação ao outro, é o superior hierárquico pela antiguidade. Então, a antiguidade ela serve para definir quem terá precedência hierárquica entre policiais que estejam no mesmo posto ou na mesma graduação. Anotem este detalhe. Por exemplo, se eu tenho dois policiais e ambos são cabos da Polícia Militar, como que eu vou definir, entre os dois cabos quem é o superior hierárquico? Vou definir pela antiguidade. Aquele que tiver um dia a mais, de serviço em relação ao outro é o superior hierárquico. Anotem esta informação. Então, o artigo 11 está falando isso para você e tem grande chance de questão em prova. Olhem que fácil, Olhem que simples o nosso conteúdo. Muito cuidado, porque a antiguidade, que é o tempo de serviço do policial militar, somente começa a ser contada no respectivo posto ou na respectiva graduação a partir da data em que acontecer a assinatura do ato que vai inserir o policial militar em seu grau hierárquico. Anotem da forma que o professor falou, ou seja, falou em antiguidade, você vai lembrar que somente começa a ser contada essa antiguidade quando acontecer a assinatura do ato que vai inserir o policial em seu respectivo grau hierárquico. É desta maneira que aparece na sua prova. Dentro do nosso artigo 11, nós temos também um trecho que vai do parágrafo 2º até o parágrafo 7º. Dentro deste trecho, apenas 2 detalhes têm possibilidade de questão em prova. O primeiro detalhe está no parágrafo 4º, que diz o seguinte: em igualdade de posto ou em igualdade de graduação, os policiais militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Decorem esta informação. Então, lá no parágrafo 4º do artigo 11, nós temos de forma explícita: quando houver igualdade de posto ou graduação entre militares da ativa e da inatividade, os que são da ativa têm precedência hierárquica sobre os da inatividade. Anotem da forma que o professor falou, certo? Então, lá no parágrafo 4º do artigo 11, grande possibilidade de questão em prova. Já no parágrafo 7º do artigo 11, nós também temos uma outra informação que nós precisamos observar devido à possibilidade de questão em prova. Vamos ao nosso quadro para ver o que é que está sendo apresentado lá no parágrafo 7º do artigo 11. Veja que nós temos aqui uma descrição a respeito da precedência hierárquica entre os praças especiais e os demais integrantes da Polícia Militar. Aqui eu quero atenção especial. Veja que o nosso parágrafo 7º fala que o aspirante a oficial é hierarquicamente superior aos demais praças. Anotem esta informação. Ou seja,
O aspirante a oficial, que é um praça especial, ele é hierarquicamente superior a todos os demais praças. Anotem da forma que o professor falou, ou seja, o aspirante a oficial, ele está acima do aluno oficial, está acima do subtenente, está acima do sargento e de todos os demais praças. Ele é superior hierárquico. Já no caso do aluno a oficial, você precisa lembrar que o aluno oficial é hierarquicamente superior aos subtenentes. Anotem, então, o aluno oficial, ele é hierarquicamente superior ao subtenente e, consequentemente, né, ele também é superior aos soldados, aos cabos e também aos sargentos. Anotem da forma que o professor falou, certo? Mas não esqueça, o aluno oficial, ele está abaixo do aspirante a oficial, certo? E por último, nós temos aqui também que o aluno do curso de formação de sargentos, ele é hierarquicamente superior ao cabo. Anotem, então, os alunos do curso de formação de sargentos é superior ao cabo e, consequentemente, superior, né, aos soldados também. Então, o nosso parágrafo 7º, ele trouxe um detalhezinho, né, a respeito dos praças especiais. Muito cuidado com esta informação. Veja que, pensando os detalhes pontuais para a sua prova, tudo fica mais simples, né? Tudo fica mais fácil. Prosseguindo com o nosso conteúdo, vamos agora conversar sobre formas de provimento do cargo policial militar. Veja que o provimento, pessoal, é o preenchimento de cargos que estão vagos. No artigo 12, nós temos as formas de provimento conforme o Estatuto da Polícia Militar. Vamos ao nosso quadro conhecer primeiramente cada uma das formas de provimento, que é o preenchimento de cargos, e depois vamos aprofundar em cada uma delas. Você vai decorar que são formas de provimento do cargo policial militar a nomeação, também a reversão e também a reintegração. Então, nós temos aqui 3 formas de provimento do cargo policial militar, certo? Veja que a nomeação, eu quero que você anote, é uma forma originária de provimento. Anotem este detalhe. Já a reversão e a reintegração também são formas de provimento, mas não são formas originárias, certo? Mas aqui o que nos interessa é você saber que nomeação, reversão e reintegração são formas de provimento e saiba apenas que a nomeação é uma forma originária, certo? Então, falou em provimento, eu estou preenchendo cargos que estão vagos. Você, muito em breve, logo após a aprovação no concurso, vai ingressar na Polícia Militar através da nomeação. É quando acontece o seu ingresso inicial. Vai ser a forma sua de provimento, certo? Vamos agora aprofundar um pouquinho em cada uma destas formas de provimento. A primeira que nós vamos conversar é a nomeação. Sobre a nomeação, é um assunto muito fácil, é um assunto muito simples. Veja que a nomeação, ela vai ser realizada, em cargo de caráter efetivo, ou seja, de caráter permanente. Quando acontecer essa nomeação em caráter permanente, lembre-se que nós estamos falando do provimento de cargo efetivo, cargo organizado em carreira. Cargo efetivo organizado em carreira é aquele que depende, de concurso público. Por exemplo, para você ingressar como praça ou como oficial, é cargo efetivo. Então, a nomeação acontece em caráter permanente. Anotem esta informação. Temos também a possibilidade de nomeação
em caráter temporário. O caráter temporário, pessoal, são os cargos em comissão, aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Anotem. Muito cuidado, porque na sua prova o examinador pode falar assim, ó: a nomeação, que é uma forma originária de provimento, somente poderá acontecer nos cargos de caráter permanente, cargos efetivos. Errado, porque além dos cargos efetivos, que a nomeação é em caráter permanente, eu tenho também os cargos em comissão, que são aqueles cargos, em que a nomeação ocorre em caráter temporário. Por exemplo, o comandante-geral da Polícia Militar é um exemplo de cargo em comissão. Por quê? O governador, ele nomeia o comandante-geral, O comandante-geral fica temporariamente exercendo o cargo por um período e depois é exonerado, certo? Então, o cargo de comandante-geral, que é um cargo em comissão, é um exemplo de nomeação em caráter temporário. Já você futuramente vai ingressar na Polícia Militar em um cargo efetivo, que depende de concurso público. Então, a sua nomeação tem caráter permanente, porque você vai ser nomeado, e permanecer toda a sua carreira na Polícia Militar, certo? Então, sobre a nomeação, a gente até aprofundou, além daquilo que vai ser explorado em prova, mas com certeza cada detalhe faz a sua preparação. Quero que você chegue, com excesso de conhecimento nas questões de prova. Lembrando, pessoal, que além da nomeação, que é a forma de provimento, nós temos aqui também, no parágrafo 1º e parágrafo 2º, um detalhezinho a respeito da posse. Sobre a posse, eu quero que você tenha cuidado, porque a posse, ela vai realizar a investidura nos cargos da Polícia Civil. Ou seja, falou em posse, lembre-se que ocorre a investidura. Cuidado, pessoal, porque na sua prova o examinador vai tentar induzir você a erro. Na prova, o examinador vai falar que a posse é uma forma de provimento e vai estar errado, porque a posse não é forma de provimento. O que é ato de provimento é a nomeação. A posse é apenas o ato para investidura. Cuidado com este detalhe. Então, falou em provimento, lembre-se da nomeação. Agora falou em investidura nos cargos da Polícia Militar, aí você lembra da posse. Lembrando que a posse ocorre após a nomeação. Olhem que detalhe interessante, para uma questão na sua prova. Então, falou em provimento, lembre-se da nomeação. Agora falou em investidura dos cargos da Polícia Militar, aí você vai lembrar da posse. Muito cuidado com este detalhe, certo? Outra informação que também pode estar na sua prova são quais autoridades têm competência para dar posse aos policiais militares. Você vai decorar que são competentes para dar posse aos policiais militares, primeiro, o governador do estado e também o comandante-geral da Polícia Militar. Anotem, então, nós temos duas autoridades que têm competência para dar posse. Temos primeiro o governador do estado e também nós temos o comandante-geral da Polícia Militar. Somente isso que você precisa saber. Geralmente, na sua prova, o examinador traz uma questão pedindo para você identificar quais são as autoridades competentes para dar posse. E você tem que lembrar do governador e também do comandante-geral. E, por favor, não esqueça, falou em provimento, nomeação. Falou em investidura no cargo, posse. Cuidado com esta diferenciação. Veja que é um detalhe, pontual para a sua prova.
Vamos agora conversar também um pouquinho sobre a reversão. Lembrando que a reversão também é uma forma de provimento nos cargos da Polícia Militar. Quero que você anote que a reversão, que é também uma forma de provimento, significa que acontecerá o retorno do policial militar ao serviço ativo. Então, em algumas situações, quando o policial militar retorna, ele é devolvido para o serviço ativo na Polícia Militar, acontece a reversão, que é uma forma de provimento. Você vai anotar que o ato de reversão poderá acontecer nos seguintes casos. O primeiro caso que pode gerar o ato de reversão é quando houver a cessação, o encerramento da agregação do policial militar. Ou seja, se o policial militar ele está agregado e após a agregação ele volta novamente à sua condição anterior, neste caso aconteceu a reversão, certo? Sobre a agregação, nós teremos uma aula específica que vai abordar este assunto. Mas agora, a única coisa que eu quero que você anote é que quando cessar a agregação do policial militar e ele voltar à sua condição anterior, novamente assumindo sua numeração na escala hierárquica do cargo, pode acontecer a reversão, certo? Também nós teremos a reversão quando cessar o período em que o policial estiver exercendo mandato eletivo. Por exemplo, se o policial ele estava exercendo mandato eletivo dentro das regras constitucionais e ocorre o cessamento, o encerramento do mandato eletivo e ele volta novamente ao serviço ativo na Polícia Militar, está acontecendo a reversão, certo? Então, a reversão é assim que vai acontecer. Então, você tem que anotar que a reversão ela vai acontecer em um destes dois casos. Primeiro, quando cessar a agregação, ou também quando cessar o período que o policial estiver exercendo o mandato eletivo. Muito cuidado com este detalhe. Lembrando que quando ocorre a reversão, quando ocorre esse retorno novamente ao serviço ativo, o policial vai voltar ao mesmo grau, à mesma numeração e à mesma escala hierárquica. Ele não tem prejuízo do seu grau hierárquico. Ele volta no mesmo local em que gerou ou a sua agregação ou o seu afastamento para o exercício de mandato eletivo. Somente isto que você precisa anotar, certo? Dentro ainda do nosso artigo 14, nós temos uma parte que vai do parágrafo 1º até o parágrafo 6º. Neste trecho, eu não vou colocar no quadro porque eu não observo, possibilidade de questão em prova. Toda essa parte que vai do parágrafo 1º até o parágrafo 6º é utilizado para a aplicabilidade do nosso estatuto. Então, não é um assunto que vai estar nas questões da sua prova. A única coisa que você tem que saber é o conceito básico que o professor explicou a você sobre cada uma das formas de provimento, certo? E para finalizar a nossa aula, vamos conhecer a última forma de provimento, que é a reintegração. Sobre a reintegração, muito simples, muito fácil, e você não terá dificuldade para acertar as questões de prova. Sobre a reintegração, eu quero que você decore que é uma forma de provimento que consiste no retorno do policial militar que foi demitido ao cargo anteriormente ocupado. Anotem esta informação. Então, o policial que foi demitido e após a demissão voltou ao exercício do cargo, ele vai estar sendo submetido à reintegração. Como que funciona a reintegração, pessoal?
Quero que você anote que a reintegração pode acontecer quando a demissão do policial militar for invalidada por decisão judicial ou por decisão administrativa. Foquem apenas nas palavras que o professor falou. Então, se o policial foi demitido do cargo, foi aplicada a demissão, e após a demissão verificou que era uma demissão injusta e houve uma decisão administrativa ou judicial favorável ao policial que foi demitido, nesse caso ele vai ser reintegrado, vai ser devolvido ao cargo anteriormente ocupado. Muito cuidado, pessoal, porque a reintegração pode acontecer tanto por decisão judicial como também por decisão administrativa. Geralmente na sua prova o examinador costuma falar que a reintegração, é quando ocorre a invalidação da demissão do policial e pode acontecer somente por decisão judicial. Errado, porque além da judicial tem a administrativa também. Muito cuidado também, porque a reintegração, ela ocasiona o retorno do policial militar ao cargo anteriormente ocupado com o ressarcimento de todos os prejuízos. Então, quando ocorre a invalidação da demissão, o policial volta ao cargo e vai ter devolvido todo o seu salário, que ele perdeu durante a demissão, também todo o seu tempo de serviço e volta ao mesmo grau hierárquico que ele pertencia antes da demissão. Então, sobre a reintegração, que também é uma forma de provimento, é isso que você precisa saber. Então, finalizamos por aqui mais uma aula do nosso Estatuto. Veja que neste bloco avançamos muito, Conhecemos diversas informações e eu preciso que você pause a nossa aula e faça uma revisão. Veja que o conteúdo é muito fácil, pessoal. Prestando atenção na aula, anotando os detalhes que o professor falou, você está tranquilo, porque aqui a gente vai selecionar pontualmente aquilo que vai ser explorado nas questões de prova. E lembrando, que se você tiver alguma dúvida ou quaisquer questionamentos, o professor Jean está à sua disposição, certo? Então, eu finalizo por aqui. Um abraço e bons estudos!